Hoje, 29 de abril de 2019, eu estou na Academia Passo Fundo de Medicina, onde teremos uma interessante palestra. O título da palestra, como os senhores podem ver, é sobre a nossa capacidade de justificar atos não éticos. E essa palestra será ministrada pelo Dr. Vanderlei Oliveira, que possui licenciatura em Filosofia pela UPF, mestrado em Filosofia pela PUC Rio Grande do Sul e doutorado em Filosofia pela Technische Universität Kaiserslautern, da Alemanha. Os acadêmicos e convidados já estão chegando e em seguida teremos o início deste evento. Muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão da Academia Passo Fundo de Medicina. Nessa noite, com a palestra do professor Dr. Vanderlei Farias. Para dar início à sessão desta noite, nós convidamos para compor a mesa o presidente da Academia, o acadêmico Péricles Sarturi. Também convido a vice-presidente da Academia, a acadêmica Sabine Chedid. O secretário desta academia, acadêmico Arnaldo Porto Neto. E convido para integrar a mesa o diretor do museu, acadêmico Plácido Scursel. Saudamos todos os demais acadêmicos e o público presente. E de imediato passamos a palavra ao presidente Péricles Sarturi para que faça a abertura e comande a sessão. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos nessa noite aqui. Gostaria de agradecer ao professor Vanderlei por disponibilizar o seu tempo e nos proporcionar essa palestra que é extremamente atual. E gostaria então que o acadêmico Douglas Pedroso fizesse a apresentação oficial do professor Vanderlei Farias. Boa noite a todos. O currículo do professor Vanderlei de Oliveira Farias é o seguinte: possui licenciatura em Filosofia pela Universidade de Passo Fundo, mestrado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, doutorado em Filosofia pela Technische Universität Kaiserslautern, Alemanha. Atualmente é professor e pesquisador da Universidade Federal da Fronteira Sul. É professor colaborador do curso de Gestão e Apuração da Ética Pública da Comissão de Ética da Presidência da República. É diretor do campus Passo Fundo da Universidade Federal Fronteira Sul. Seja bem-vindo, professor. Boa noite a todos. Estou muito honrado com o convite de estar aqui nessa noite. Muito feliz pelo convite. Gostaria de agradecer ao Péricles a gentileza, a confiança de ter me convidado. Vejo tantos rostos conhecidos, amigos, colegas, os alunos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal, professor Parisi. Já aproveito para fazer o convite, né, Parisi, dia 7 de maio, vamos ter a aula inaugural do programa de residência em oftalmologia do Hospital de Olhos, um momento histórico que vai acontecer lá, então todos também, a academia está convidado. Coloquei, além do símbolo, claro, da academia, à direita de vocês, à esquerda de vocês, o símbolo da Universidade Federal, porque acredito que, por eu ser o diretor da universidade, da faculdade aqui, é também muito importante para nós essa proximidade com a academia. Então, gostaria de dizer que a Universidade Federal da Fronteira Sul, curso de Medicina, estão com as portas abertas. Gostaríamos de ter a visita da academia lá, uma honra para nós.
Está aqui o professor Calvila, coordenador da residência médica, o Dr. Riffel, coordenador do internato. Estamos muito contentes dessa parceria que se faz, dessa proximidade com a academia. Muito nos honra. Gostaríamos de deixar já o convite, então, para fazermos mais coisas juntos. E eu sendo, então, o primeiro professor da universidade a ser convidado, propriamente dito, como professor da universidade, ainda mais na área das humanas, né? Muito me honra. Muito nos honra o convênio que nós temos com os hospitais de Passo Fundo e da região, e saúdo também o professor Dr. Adroaldo Malmo, que está aqui presente, representando o Hospital São Vicente, e aproveito para saudar a todos, colegas. Então, uma breve saudação a toda a diretoria da academia, ao Péricles, à doutora Sabine, ao Dr. Porto, a Marilene, que acabou de chegar, ao Luiz Albuquerque, ao Dr. Madaloso, obrigado pelo convite, e ao Dr. Plácido. Então, com isso, saúdo a todos os membros da academia. Como vocês viram no início, a pergunta é um pouco capciosa, bastante provocadora. Ela traz à tona essa capacidade que todos nós temos de justificar desde crianças os nossos atos desonestos. Poderia aqui falar sobre um conceito mais teórico sobre ética, mas quis falar das nossas vidas, das nossas simples e humildes vidas, nas suas mais preocupantes ou do nosso dia a dia. Isto é, quis trazer aqui à tona a nossa humanidade. Falar de todos nós, independente da nossa profissão, independente do papel que nós estivermos ocupando, a nossa simplicidade do viver do dia a dia. Então, nenhum de nós que está aqui deve se sentir constrangido, mas eu vou falar simplesmente da nossa vida e da nossa fragilidade enquanto seres humanos. Seja ela como professores, como médicos, como esposas, como esposos, como pais, como avós, a nossa vida simplesmente. Porque a ética, ela não escolhe o lugar de onde nós estamos. Em qualquer lugar onde nós estamos, nós precisamos estar éticos, ser éticos. Então essa é a proposta. Então algumas perguntas que eu encontro nos autores e nas minhas próprias investigações sobre ética, que eu trouxe aqui para a gente conversar um pouco, que são: o que nos motiva a agir de forma incorreta? Por que nós agimos de forma incorreta? Tem uma pergunta da teologia que repete essa pergunta e diz: se Deus nos criou para sermos pessoas boas, por que é que Ele nos permite que façamos o mal? Por que Ele não criou de uma forma que nós sempre pudéssemos fazer o bem? E assim a criação estaria completa, ideal, adequada. E a resposta teológica e filosófica para essa pergunta é de que não teria como dar a possibilidade da escolha, a liberdade, se ele já saísse escolhendo sempre fazer o bem. Então, Deus teria feito o ser humano capaz de escolher entre fazer o bem, o mal, agir da forma que ele quisesse. E com isso, ele deu a possibilidade também de nós escolhermos, fazermos coisas incorretas. Mas, maior do que isso é a possibilidade da escolha, é a liberdade. Segunda pergunta: a desonestidade é coisa típica do ser humano? Isto é da nossa humanidade? Ou será que é um construto, uma construção nossa do dia a dia? Ser honesto exige esforço ou é algo que acontece sozinho?
Ser honesto é algo que exige muito esforço da nossa parte, ou basta tocar a vida e a ética vai aparecer? Como explicar a nossa capacidade de justificar atos não éticos? Essa é a pergunta condutora da minha fala. E não fui eu que descobri essa pergunta. Há vários pesquisadores em Harvard, em Boston, em outras universidades americanas principalmente, Duke University, eu vou trazer um autor aqui, que está se preocupando com esse tema, sobre essa maravilhosa capacidade de nós encontrarmos boas razões para continuarmos fazendo atos desonestos. Basta ter uma boa justificativa e a gente adere a essa justificativa e faz os atos como se eles fossem éticos. Então os autores da psicologia, da filosofia, da neurociência, da medicina, porque também não, estão preocupados e tentando entender sobre esse ponto em especial. Então, como vocês viram, essas são algumas perguntas que vão conduzir a minha fala com vocês. A ideia é que nós conversemos aqui por volta de uma hora e um pouquinho, e depois eu abriria então para as perguntas, para a gente debater sobre aquilo. A minha pretensão não é que isso que eu traga para vocês seja a verdade. A minha pretensão é de trazer temas para conversar, temas para nós discutirmos, sem a pretensão de que essa fala seja a fala ideal. Então, como vocês viram, eu sou da área da filosofia, sou um professor de filosofia. Hoje eu fiz o concurso para a faculdade de medicina, então eu sou o professor titular da cadeira de filosofia no curso de medicina. Eu sou casado, sou pai de 2 filhos, um de 5 e um de 8 anos. Vai fazer 5 e vai fazer 9 anos. Então isso também foi muito importante na minha condição de educador, ser pai. Isso me fez repensar muitas coisas. Eu imagino que também quando eu for avô, outras experiências virão. Então tudo isso faz parte desse viés que eu vou trazer aqui para vocês. Poderia ser outro, mas eu tenho que respeitar um pouco a minha história, o que eu vi da vida. Eu sou desde 2012 membro da comissão de instrutor da Comissão de Ética da Presidência. A Presidência tem uma comissão de ética pública que avalia os cargos de alto escalão do governo federal, e lá tem um curso de capacitação para os servidores públicos federais, e eu sou o instrutor da parte da filosofia. Então, uma vez por mês eu vou a Brasília e dou cursos de instrução de ética no serviço público vinculado à Comissão de Ética da Presidência. Então, esse trabalho eu faço desde 2012. Só para fazer um recorte de onde eu estou falando, para que também vocês possam entender e fazer as devidas desculpas. Bom, eu acho que todo mundo aqui, de alguma forma, foi educado no que tange a ética, naquele tradicional rigor da ética. Isto é, de os nossos pais, os nossos avós terem bastante claro as regras morais. Seja honesto, não minta, não faça falsas promessas no seu dia a dia, seja uma pessoa íntegra, seja probo, e probo significa aquele que anda de cabeça erguida, que olha nos olhos das pessoas. Todos, eu imagino, que estão aqui, de alguma forma passaram por esse tipo de formação. E na história da filosofia, talvez o grande autor que defendeu esse tipo de ética se chama Immanuel Kant. Ele está dentro de uma tradição na filosofia que nós chamamos de deontológica, onde a ética se dá pelo dever. Você tem a obrigação de agir. Ah, mas talvez... Não. É assim que se deve agir. Não há nem sim, nem não, não há uma tangibilidade. É assim que você deve agir. E Immanuel Kant nasceu em 1724, morreu em 1804, dentro de uma tradição prussiana extremamente rigorosa, da simplicidade do agir correto.
A sua mãe era puritana, no Império Austro-Húngaro, uma pessoa extremamente disciplinada, passava na frente das casas, as pessoas já sabiam que horas eram, não precisava nem olhar para o relógio da igreja, de tão organizado e disciplinado que ele era. Bom, esse tipo de ética ele entrou através da religião e da influência católica na formação da nossa cultura europeia que veio para a América Latina, bastante forte, tanto que ela está arraigada em cada um de nós que estamos aqui. Porém, o que Immanuel Kant propunha era uma ética completamente desinteressada. O que significa desinteressada? Que não haja o interesse pessoal, ou de grupos, ou de pessoas próximas. A ética deveria ser fundada pelo desinteresse, pelo interesse somente naquilo que é correto. Então ele dizia, ninguém deve dar nada a ninguém por ter feito algo ético. É da obrigação dele agir dessa forma. Não precisa pagar, não precisa recompensa. É assim que ele deve agir por obrigação. E qualquer interesse que seja envolvido nesse tipo de ética já não é mais ética. Por isso que ele diz que a própria caridade não é ética. Porque se for caridade e ela tiver um interesse da pessoa envolvida no ato que ela está fazendo de dar alguma coisa, já não é mais doação, tem um interesse. Eu quero ser bem visto por aquela pessoa, então vou dar a ela um presente. Isso é interesse. O que ele diz é que você deve fazer. Então a ética do Kant é tão rigorosa que ele diz, se alguém chegar no teu armazém para fazer uma compra, você pesar aquilo que ele pediu de forma correta, mas você só pesou de forma correta porque você quer ver ele amanhã comprando aqui, isso não é ética. Isso é interesse no cliente voltar amanhã. É o rigorismo moral do Immanuel Kant que aceita somente a ação desinteressada. Então alguém liga, alguém diz para você, meu amigo, vai até o banco porque amanhã viajarei e deposite esse dinheiro na minha conta. Quando a pessoa está na fila para fazer o depósito, ele fica sabendo que o amigo morreu. E ele precisando de dinheiro, é o único que sabe que foi dado a ele aquela quantia para fazer o depósito. A Kant é enfático. Vá até o final e faça o depósito. É a tua obrigação, porque essa foi a palavra que você deu. Independente do que vai acontecer. É assim que você deve agir. O interesse é o interesse de fazer aquilo que você prometeu fazer. Se não fizer dessa forma, está agindo contra qualquer princípio moral. Então, essa ética do Kant se chama imperativo categórico. Faça, age de tal forma que a tua ação possa ser universalizada. Se não for, se ela tiver qualquer interesse outro, então ela não é ética. E agora, esse rigor todo da ética kantiana, ele se sustenta ainda hoje, essa tradição deontológica tão bonita que talvez todos aqui fomos criados nela. É possível agirmos de uma forma totalmente desinteressada, isto é, sem o interesse pessoal, como queria Immanuel Kant, Sócrates e tantos outros? A hipótese que os teóricos atuais da ética e da psicologia, da psiquiatria e tantas outras áreas estão discutindo é que a ética kantiana não deu certo. Não deu certo. E a hipótese é a seguinte, que não é porque eu sei o que eu devo fazer que eu vou fazer aquilo que foi me dito para fazer. Vocês compreendem? A regra moral, por mais bonita que ela seja, ela não é suficiente para que eu faça aquilo. Então, por mais que meu pai diga, não minta, e eu saiba que não mentir é uma regra que eu devo obedecer, que é assim que eu vou agir.
outros interesses podem entrar em conflito ou na minha vida naquele momento, e eu, por mais que eu saiba que é assim que eu devo agir, eu, movido por outros interesses, eu não faço isso. Ou pela quantidade de dinheiro envolvido, ou pela quantidade de prazer envolvido, ou pela quantidade de poder envolvido. Tantos outros interesses que me rodeiam e que Kant acreditou que a razão por si só ia dar conta disso. Os teóricos hoje estão um pouco preocupados, não são muito credores de que essa regra, por mais bonita que ela seja, ela dá conta do recado. Ela faz com que o indivíduo obedeça. E isso talvez seja uma forma de explicar muitas das coisas que a gente vê acontecendo. Então esse é o ponto de onde eu estou partindo, dessa tese. E aí eu trouxe um pequeno vídeo aqui, só para que... Filha, hoje você não vai poder ver o iPad, porque você foi teimosinha. Não foi. Quando eu fui calma, quando você foi teimosa, você foi ociosa e não deixei você dirigir. Agora, quando eu sou teimosa, agora você não vai nem quieta. Como você é ceguinha, você é muito teimosa. Acontece que, como você é ociosa, você venha como você quiser, você não deixa comigo. Quem foi teimosa? Você foi teimosa? Como você não? A mamãe foi teimosa? Com quem? Você foi teimosa comigo. Não, você foi teimosa com a mamãe. Não fica parecendo comigo. Quem foi dar você? 10 minutos, eu vim abaixar a TV. Eu não queria abaixar o dedo. Eu vim amontar o dedo. Você tem que assinar o dedo pra quem? Como você é minha amiga, eu digo, aqui ó, quando eu quero ir pé. Não Você tem fica o pé. quê? Você fica o quê? Aqui ó, como? Ansiosa. O que é ansiosa? Aqui ó, é como ficar teimoso. Aqui ó, quando você está comigo, você fica ociosa se você é pequena. Como você não é minha amiga, você fica ociosa de castigo. Ociosa. Então, o que eu quis mostrar com esse vídeo que roda aí no WhatsApp é... Isso me deu conta e me fez lembrar dos meus filhos, mas também de como as crianças moldam os argumentos e constroem suas justificativas a partir dos seus interesses. E as crianças são assim lá. Então, eu tenho falado com muitas professores de jardim de infância, e eles me ajudaram muito a retirar aquela ideia que eu sempre tive, principalmente antes de ser pai, que todas as crianças eram anjinhos. A gente entraria num jardim de infância e viria as crianças voando de um lado ao outro como se fossem anjos. Se você ficar um pouco mais lá, você vai ver que tem quadrilhas organizadas. Também não tanto, mas eles se mordem, eles se batem, eles puxam os brinquedos para um lado, eles são extremamente egoístas, não deixam as coisas para o outro colega, são malvados, formam grupos. Isso ocorre, é da nossa humanidade, e que a gente percebe tranquilamente entre as crianças. Então isso me foi levantando questões e eu me perguntando até que ponto essa tese kantiana de que nós rapidamente, usando da razão, iríamos ser pessoas honestas, justas, éticas lá no fim, foi ganhando cada vez mais força. Isso é, eu fui cada vez mais me perguntando, como esses outros autores, até que ponto a nossa humanidade, a nossa fragilidade enquanto humanos nos permite ser tão éticos quanto gostariam Sócrates ou Kant, como a gente falou ali. Aí mais um vídeo que eu encontrei. Esse é um vídeo sobre a produção de alimentos no mundo,
E a tese do vídeo é de que existe alimento suficiente, o que falta é dividir de forma adequada. Um vídeo espanhol, e eles quiseram mostrar como a divisão de alimentos ocorre. Mas meu interesse aqui é ver o comportamento das crianças. Opa! Então, eles colocaram, é um experimento espanhol, eles colocam as crianças frente ao prato de alimentos e dizem, olha, nós vamos fazer fotos, mas o fotógrafo se atrasou. Enquanto isso, vocês fiquem aqui, eu vou dar um lanchinho para vocês. É um experimento por trás disso. Então, nesse vídeo a gente pode ver, será que as crianças estão divididas de forma igual? Numa primeira leitura parece assim, nossa, muito legal, as crianças estão dividindo, já é um bom sinal. Muito bem, mas quando gera um pouco de conflito de interesses, o que a gente vê é as crianças também lutando pelo tamanho do pão que sai em jogo, né? E a quantidade de pão que cada um vai chegar. Eu estou aqui trazendo algumas provas, alguns testes que querem demonstrar que nem toda aquela tese kantiana da honestidade do ser humano, ela é tão fácil, se ela é tão fácil como a gente imaginava. Bom, eu fui buscar ajuda também nos economistas. Tem uma área dentro da economia que cada vez ganha mais força, eles já ganharam vários prêmios Nobel, que é a economia comportamental. E esse foi o primeiro, Richard Taylor, que ganhou o prêmio, o Nobel. E ele fez a seguinte investigação. Diante de duas opções, o que se esperava do ser humano, pela sua capacidade racional, é que ele iria escolher sempre a opção mais racional. Por exemplo, um consumidor não vai comprar 3 pacotes de bolacha quando precisa apenas de um, só para ganhar um copo da marca que ele não precisa. Também é lógico pensar que uma pessoa vai decidir economizar parte do seu salário para garantir uma vida mais confortável na aposentadoria. Isso é, eu vou economizar para ter mais tranquilidade na aposentadoria. Então é razoável pensar que alguém que está endividado vai cortar seus gastos em vez de parcelar a compra de um sapato no cartão de crédito. Isto é, não, eu estou endividado esse mês. Ah, mas dá para pagar em 10 vezes? Não, em 10 vezes já muda, embora eu esteja devendo. Mas se nós somos realmente, como dizia aquela teoria de Immanuel Kant, tão racionais em 100% do tempo, por que tanta gente faz exatamente o contrário disso? A conclusão de Taylor é de que não somos tão fortemente racionais em nossas decisões, mas que nós somos fortemente impactados pelas emoções no momento em que vamos decidir. Então eu estou aos poucos demonstrando que tem áreas diferentes da filosofia, principalmente dessa filosofia clássica, que diz que as nossas ações não são tão fortemente impactadas pela racionalidade como nós gostaríamos que fosse, principalmente no que tange à ética, mas que nós somos influenciados pelas nossas emoções, por outros interesses que não o interesse da razão, vamos dizer assim. Então,
o fato aqui é que a economia clássica, como a filosofia de Immanuel Kant, acreditava piamente de que a lógica, a razão, iria dar conta no final. Entre duas opções, que a nossa capacidade racional iria optar pela mais lógica, pela mais racional. Entre defender o interesse de todos e o interesse pessoal, meramente pessoal, eu iria defender o interesse de todos. E o que se vê é que não é bem assim sempre. Esse é outro autor da economia comportamental, Han-Yun Chang, coreano, e ele diz: os indivíduos têm múltiplos eus. Tem uma tese até que diz que além de nós somos múltiplos eus, um eu no trabalho, um eu em casa, um eu jogando futebol com os meus amigos, um eu tendo lazer, que diz que nós somos uma pessoa a cada 10 anos. A cada 10 anos nós somos uma pessoa diferente. Talvez alguém que fosse me encontrar quando eu tinha 15, 17, 20 anos, não me reconheceria agora nesse momento. Talvez mais sério, talvez mais brincalhão, mas completamente diferente. Então os indivíduos têm múltiplos eus. O homem pode ser muito egoísta na hora de compartilhar o trabalho doméstico, mas numa guerra pode estar disposto a sacrificar a vida pelos seus camaradas. Isso acontece porque as pessoas têm múltiplas funções na vida, como marido, como soldado, como colega de trabalho, como colega de futebol e assim por diante. Os seres humanos não são muito racionais, também conclui Chang. Somos seduzidos muito facilmente pelos instintos e emoções nas nossas decisões. Somos influenciados pelo chamado pensamento positivo, pelo instinto bipânico, pelo instinto de rebanho, de fazer exatamente o que os outros estão fazendo. Tomamos decisões diferentes sobre o mesmo problema dependendo da forma como ele é apresentado. Eu posso dizer, eu sou extremamente a favor da pena de morte. Tá, mas é um parente teu que está envolvido. Não, parente? Não precisa ser tão radical assim com a pena de morte. Já muda ou titubeia, dependendo do envolvimento dele ou da família na situação. Então, mas isso que os economistas comportamentais estão dizendo é que essa é a nossa humanidade, não tem jeito, é assim mesmo. Nós somos a tal ponto frágeis. Talvez para outras áreas, a medicina, a psiquiatria, a psicologia, isso já seja um pouco mais comum. Mas na economia, na filosofia ou outras áreas que eram muito influenciadas pela economia clássica ou pela filosofia mais tradicionais, isso é algo bastante novo. Aqui eu trouxe outro livro, se chama The Idiot Brain, o cérebro idiota, onde esse neurocientista, Dean Burnett, que ele também é um cômico, por isso essa cara dessa forma, e ele trabalha muito com a ideia, das investigações dele, de que o cérebro manipula ao nosso favor quando organiza as memórias. Isto é, de que quando se perguntar quais foram os resultados da reunião de ontem, quais foram os resultados da reunião de ontem, de que as minhas memórias sobre a reunião de ontem vão ser aquelas que eu apoiei. Aquelas que eu não quis, que eu não fui favorável, eu vou tentar esquecer, ou não vão ser aquelas que eu necessariamente vou dar mais ênfase. Que o nosso cérebro toma decisões egoístas baseadas na necessidade de energia que ele tem. César Guedes pode falar mais do que eu. Toma decisões baseadas em economia de energia. Toma decisões baseadas no nível de prazer que vai gerar. Então a quantidade de prazer envolvida guia a minha decisão naquela direção. Toma decisões baseadas em casos passados para dar uma resposta mais rápida. Então ele até cita um exemplo de que seria racional, depois de eu me alimentar, estar satisfeito depois do almoço, que eu pararia por ali.
O meu cérebro, agindo de forma racional, ele diria para mim, tá bom assim, não precisa mais comer. Mas eis que vem lá do canto do restaurante aquele ser com uma gravata borboleta, chega até sua mesa, olha nos teus olhos e diz, sobremesa? E você imediatamente, ou o cérebro teu, no caso do Ideal Brain, diria, sim, embora eu esteja satisfeito por toda a alimentação que já foi colocada. Então isso reforça mais a ideia de que as nossas decisões não são necessariamente a todo tempo fundadas na razão, como nós gostaríamos que fosse, que nós optássemos pelo aquilo que é correto imediatamente, sem pensar, mas que o nosso cérebro entrasse em jogo e decidisse de forma lógica e correta. É assim que você deve agir. É dessa forma, porque assim é a forma correta. Também isso eu encontrei no Príncipe de Maquiavel. Olha só o livro Príncipe de Maquiavel, lá no capítulo 15, 17, ele diz assim, pelo menos é a interpretação, o livro Príncipe, na interpretação que eu faço dele, ele é um manual de como o príncipe deveria agir se quisesse unificar a Itália. Então ele dá dicas ao príncipe de como são os seres humanos para que ele conseguisse unificar a Itália. E olha o que ele diz. Porque dos homens em geral se pode dizer o seguinte, que são ingratos, volúveis, fingidos e dissimulados, fugidios ao perigo, ávidos do ganho. E quando lhes fazeis bem, são todos vossos e oferecem-vos a família, os bens pessoais, a vida, os descendentes, desde que a necessidade esteja bem longe. Mas quando a necessidade se avizinha, contra vós logo se revolta. Isso está no Príncipe. E o Maquiavel diz assim, que todo príncipe deve ter a esperteza de um lobo e o coração de leão. É ser forte e esperto para sobreviver as tentativas que o ser humano tentam ou fazem a todo momento. Ele não confia no ser humano. Ele diz que a gente tem que se preparar para o convívio com os seres humanos, dada a forma como eles agem. Diz ele numa parte do livro de que os seres humanos são muito próximos, estão muito ao teu lado, os filhos assim fazem com os pais, vão até o cemitério e choram ao teu lado. Mas quando está o corpo enterrado, correm para ver quanto você deixou para eles na sua conta bancária. Dados interesses. Então, estou trazendo vários autores aqui, a economia, a psicologia, para demonstrar para vocês o quão difícil é manter aquela tese kantiana de que nós agiríamos de forma correta, imbuídos pelos propósitos da razão. Mas que a nossa mente nos trai, no sentido de depende do quanto de prazer está envolvido. Eu faço uma negociação, dependendo do quanto de poder e de prazer está envolvido. Não sei se vocês conhecem o dilema dos prisioneiros. É bastante usado no direito, nas relações internacionais, nas negociações, várias áreas, psicologia usa bastante. E o dilema dos prisioneiros conta que 2 assaltantes foram pegos no centro da cidade. Eles foram pegos com armas, mas se sabe que eles já cometeram vários outros crimes muito maiores. Se eles confessarem, eles ficarão presos por muito mais tempo, mas eles precisam confessar. Então o que faz o delegado? Coloca ele em celas diferentes e diz para cada um deles, se vocês 2 confessarem, cada um pega só 5 anos. Se um confessar e o outro ficar em silêncio, um sai livre e o outro pega 20 anos. Se os 2 ficarem em silêncio, cada um fica somente 1 ano. Qual é a melhor coisa a fazer?
é não falar. É não falar, não fala. O problema é, vou confiar no meu parceiro de assalto? E aí surge mais um ponto da fragilidade humana, é se nós confiaríamos, o grau de confiança que nós temos nos outros. Tem um ditado popular que diz que nós temos 5 amigos, uma mão, às vezes menos. Meu colega de assalto é fiel designatário da minha confiança, ou será que ele vai me trair? Vai que eu fico quieto e ele fala, eu pego 20 anos e ele sai livre da cadeia. Esse é o dilema dos prisioneiros, bastante trabalhado em várias áreas, como eu disse, que eu trago aqui para dar suporte a essa tese de que os seres humanos são extremamente frágeis. A maior característica da nossa humanidade é a fragilidade. Freud, já no livro O Mal-Estar da Civilização, em 1930, já falava disso. A satisfação irrestrita de todas as nossas necessidades se apresenta como a maneira mais tentadora de conduzir a vida. Porém, significa pôr o gozo à frente da cautela, trazendo logo o seu próprio castigo. Mas Freud foi, talvez, por ser o pai da psicanálise, da psicologia, que ele dá ênfase bastante no fato de que nós agimos baseado no quanto de prazer essa ação vai me trazer. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui é um ingrediente quando a gente vai discutir ética. A tese que eu estou desenvolvendo é: não dá para falar de ética sem falar em interesse, e interesse por prazer, interesse por poder, e interesse por coisas que eu, naquele momento, tenho. E os autores que eu estou trazendo estão falando sobre essa nossa fragilidade, que eu nem diria que a fragilidade é própria do pacote, isto é, está no nosso gene, é da nossa humanidade. Outra coisa que a psicologia social apresenta é de que nós somos impactados pelo grupo onde nós estamos. O ambiente afeta as minhas decisões. Nós temos na filosofia um autor chamado Emmanuel Levinas. O Emmanuel Levinas diz que o olhar do outro me transforma. O olhar do outro modifica a minha ação. E na psicologia social o que se diz é de que o grupo modifica. Às vezes eu não consigo, eu até tenho minha própria personalidade, mas se o grupo começar a agir de uma forma diferente e o grupo for tão forte, ele vai me levar junto. Eu vou começar a fazer aquilo que o grupo faz. Já fizeram vários experimentos sobre isso. O mais lúdico de todos é eles estarem no consultório esperando várias vezes o grupo se organiza de atores e levanta todos e senta em determinado momento e levanta todos. Aquele que chegou, não dá 5 minutos, ele está fazendo a mesma coisa. Ele não sabe por que está levantando, mas todos estão fazendo isso. E ele levanta e senta, por mais absurda que seja a situação, ele começa a repetir o que os outros estão fazendo. Então tem esse autor aqui da psicologia social que nos anos 70 já fizeram vários experimentos, se chama Philip Zimbardo, e ele fez um experimento na universidade em que ele cria um laboratório que é uma prisão. E ele contrata 6 bolsistas que vão fazer o papel de prisioneiros e 6 bolsistas que vão fazer o papel de carcereiros. A pesquisa era para rolar 15 dias, na primeira semana já teve que parar porque os carcereiros ficaram com calos nas mãos de tanto que começaram a bater nos alunos que faziam o papel de prisioneiros. Isso é, eles introjetaram fortemente aquela cultura daquele grupo de violência sobre os outros. Tal é. Então ele tem várias experiências. O que eu trouxe aqui para vocês hoje é experimentos que ele fez na rua, com pessoas normais, mas sempre colocando atores. A tese dele é a seguinte, ele até fala sobre o bom samaritano.
Ele diz: o bom samaritano só parou no caminho da Samaria para descer do seu camelo e ajudar aquela pessoa que estava no chão, porque não tinha ninguém olhando. Se tivesse uma população de pessoas passando ali e ninguém estivesse fazendo nada, o bom samaritano não seria bom samaritano. Ele passaria direto por aquele que está deitado. Porque ele seria impactado pelo que os outros estão fazendo. A força do que os outros estão fazendo é tão grande que eu começo a repetir. Às vezes para ser aceito, às vezes para pertencer ao grupo, para ter a ideia de pertencimento, ele começa a fazer. Então vejam aqui o experimento que ele faz no banco. Eu já vou explicar, vai parar um pouquinho por causa do vídeo às vezes. Mas essa pessoa não é um ator, é o único que não é um ator. Todos os outros são atores. Vai acontecer um roubo, mas ninguém vai fazer nada. E eles ficam olhando para essa pessoa para ver se ela vai tomar alguma decisão. Olha o roubo acontecendo. Essa moça é uma atriz e ela mostra que ela viu. E ele sabe que os outros viram. Mas ninguém fez absolutamente nada. E por os outros não fazerem absolutamente nada, ele não teve o ímpetus de fazer algo. O não fazer nada dos outros foi o código para ele também não fazer absolutamente nada. Aqui é numa estação de Londres, ele coloca uma pessoa bêbada, que é um ator, e ele calcula quantas pessoas vão passar por aqui, se vão ajudar ou não. Agora eles colocam um vestido igual àqueles que passam aqui. E ele calcula, não vai dar 5 segundos, alguém já vai correr, porque é uma pessoa muito parecida das que passam aqui, chama ele de Sir e pergunta se ele precisa de ajuda. Até a gente pode dizer que é mais fácil a gente ter empatia com aqueles que são mais parecidos com a gente. Agora essa mulher pedindo ajuda, ela está numa situação que visivelmente ela precisa de ajuda. Agora esse homem aqui lendo o jornal e não fazendo nada, ele é muito importante para que ninguém faça nada. Ele é decisivo para que ninguém faça nada. Se ele que está ali do lado dela está lendo o jornal e não está fazendo absolutamente nada, por que eu que passo ali deveria fazer alguma coisa? Isso é uma mensagem muito forte na tese dele, de que nós somos impactados por aquilo que está acontecendo no nosso ambiente. Mesmo que eu seja uma pessoa que não concorde em não ajudar, mas se tiver alguém ou um grupo não ajudando, vai ser difícil eu ajudar. Agora, se alguém correr e ajudar, todos os outros vão ajudar. Isso é da nossa humanidade. Eles querem trazer à tona como nós somos. Então, vou sempre repetindo a minha tese que eu estou colocando duas teses uma contra a outra. Primeiro, a tese de uma tradição deontológica da filosofia, da economia clássica, da psicologia, que diz que os seres humanos, por serem seres diferentes de todos os outros animais, eles são dotados de racionalidade. E por serem dotados de racionalidade, eles vão primar pela lógica e pela razão e vão agir de forma adequada, correta. De uma outra tradição que diz que isso não é suficiente. Se fosse suficiente, nós agiríamos de forma correta todos os dias. Essa outra tradição diz: nós somos impactados
pela quantidade de prazer, de interesse e do grupo em que eu estou imerso. Isso vai impactar bastante. Bom, Platão, no livro A República, no capítulo 2, escreve sobre o mito do anel de Giges. Giges seria um pastor da Lídia e de que ele, numa tempestade, perdeu as ovelhas que ele estava cuidando. E ele vai atrás, depois que para a tempestade. Ele encontra a ovelha dele dentro de um buraco, ele desce o buraco para resgatar a ovelha e encontra um cadáver. Junto a esse corpo, a ovelha, e no dedo do cadáver tinha esse anel, ou algo parecido com isso. Ele retira o anel, pega a ovelha e volta para o grupo dos pastores. Em determinado momento ele se afasta dos pastores e começa a olhar e girar o anel que ele tinha encontrado no seu dedo. E ele percebe que quando ele mexe e gira o anel, ele ganha o poder da invisibilidade, porque ele nota que os outros começam a falar dele como se ele não estivesse ali. E ele descobre que o anel dera a ele o poder da invisibilidade. O que o Platão quer discutir nesse momento é o seguinte: nós agimos da mesma forma, sendo vistos ou não sendo vistos? Isto é, se eu encontro uma carteira aqui no chão, a minha reação nesse momento, vocês estão todos aqui na sala, vocês viram que eu encontrei a carteira, é a mesma se não tivesse ninguém aqui? Platão pergunta: eu agiria de forma diferente se tivesse o poder da invisibilidade? Se a resposta for sim, eu agiria diferente se eu tivesse o poder da invisibilidade, então significa que a ética, ela depende das condições do momento, do fato de como ele está ocorrendo. Então, se eu estou lá na minha sala, ninguém está olhando, eu encontro um dinheiro que deixaram em cima daquela mesa, e eu olho para os lados e não vejo ninguém que viu eu encontrando dinheiro, e eu ajo de uma forma diferente de se tivesse alguém ali na sala, eu perguntaria: de quem é essa carteira? Você deixou essa carteira aqui? Foi você? Aqui está o dinheiro, pegue de volta. Ou, se não tiver ninguém olhando, eu escondo a carteira. O mais triste, eu acho, da mensagem do Platão com o mito do anel de Giges é que o anel que dá poder de invisibilidade é o grupo do Philip Zimbardo. O corrupto, quando ele percebe que ele, em fazendo o ato de corrupção, tem pessoas ao redor dele e ninguém diz nada contra o que ele está fazendo, eles encorajam ele. Ele diz: continua fazendo o que você está fazendo, que nós não estamos vendo. Ninguém está vendo nada. O grupo, quando não faz nada, ele dá a ele o poder da invisibilidade. Diz a ele: continua fazendo. O silêncio encoraja ele. E diz: continua fazendo o que tu estás fazendo, porque nós não estamos vendo. Nada melhor para aquele que está fazendo algo desonesto, quando aqueles que estão ao redor dele não falam absolutamente nada. Eles só reforçam a ação dele. A invisibilidade da segurança, ela permite o esquecimento da necessidade do respeito às obrigações morais. No mês de janeiro, eu estive dando uma assessoria no Banco do Brasil em Brasília, e conversando com o pessoal do Banco do Brasil, eles me trouxeram dados sobre lavagem de dinheiro, coisa que eu nunca tinha me deparado, né? Sobre a quantidade de pessoas, e eu estou falando de nós todos, que tentam burlar o sistema financeiro. Então, e o principal deles é a lavagem de dinheiro. Nós temos uma lei contra a lavagem de dinheiro. Isso é crime em vários países.
E a ideia lavagem de dinheiro surge com Al Capone, que no início dos anos do século XX, 1920, 25, 30, ele compra várias lavanderias e ele não tinha como limpar o dinheiro que ele tinha da prostituição, dos crimes que ele fazia. Ele injetava dinheiro nas lavanderias como se fossem capital das lavanderias, como se fosse lucro das lavanderias. Então, o Al Capone teria sido, é uma das formas de explicar lavagem de dinheiro. É o uso das lavanderias de Al Capone para limpar o dinheiro. O que é lavagem de dinheiro? Lavagem de dinheiro é pegar dinheiro sujo e transformar em dinheiro limpo. É quando você tem muito dinheiro que advém de crime, de, sei lá, jogos de azar, quando são resultado de prostituição, crimes, todos esses tipos de... Ou mesmo muito dinheiro resultado de não pagamento de impostos. De repente você tem um monte de dinheiro que é sujo, que você precisa em algum momento transformar em dinheiro limpo. A forma que se faz hoje, o pessoal do Banco do Brasil me disse, é comprar imóveis, mas você faz a negociação num valor abaixo do mercado e injeta o dinheiro que você tem sujo para limpar ele na compra do imóvel. Ou você acha um laranja, que ele vai ser aquele que vai receber o dinheiro por ti para ele comprar o imóvel, ou o carro, ou a empresa. O pessoal do Banco do Brasil me falou que também tem uma estratégia de depósitos parcelados, que o pessoal do Caixa recebe treinamento para que quando tem uma pessoa que vem várias vezes depositando uma quantidade muito parecida de dinheiro, que ele está tentando lavar um dinheiro. Então eles ficam preocupados com a periodicidade e a quantidade pequena de dinheiro feita em várias vezes. Isso é um sinal. Então eles têm várias estratégias. Mas o que é que me chama a atenção na lavagem de dinheiro? Para quem estuda ética, o que a gente percebe é uma racionalidade apurada trabalhando com problemas complexos. É a tua mente produzindo estratégias de como limpar esse dinheiro. E eles são extremamente ávidos e espertos na forma de como limpar esse dinheiro todo para colocar ele de novo no banco. Então, o que me chamou bastante atenção no relato do pessoal do Banco do Brasil é como essas pessoas se utilizam da inteligência para produzir atos desonestos, mas de forma declaradamente racional e esperta. Eles fazem uma análise de custo-benefício, um quantum. Isto é, mas eu vou ser pego. Se eu for pego, quanto eu perco? Vou perder tanto, mas eu vou limpar tanto. Então isso me chamou a atenção a capacidade de perversidade por trás desse tipo de lavagem, ou da lavagem de dinheiro. Mas eu me dei conta também que esses crimes menores que nós fazemos todo dia, nós, seres humanos, tem uma racionalidade muito parecida com aquela que está por trás da lavagem de dinheiro. Quando a gente compra produtos sem nota, porque é mais barato, a gente faz um cálculo de custo-benefício. Quanto custa? 100. Mas e se não precisar de nota, eu te faço por 80. 80? Mas 80 é bem menos do que 100. Dá para eu comprar outras coisas. Eu não preciso de nota. Ou para que eu vou pagar impostos se o governo usa mal o dinheiro dos meus impostos? Não vou pagar esses impostos. Eu faço um cálculo. Compra de produtos piratas. Muito mais barato, sem a possibilidade zero de ser pego num crime como esse. Sonegação de impostos. O pessoal do Banco do Brasil disse que o grande sonegador, o sonegador esperto, ele não sonega sempre. Ele sonega um pouco para não ser pego. Então ele sabe o quanto que ele tem que sonegar para não ser...
E é até bom, porque ele não se acha tão ladrão quando rouba pouco. Ele rouba, mas ele rouba pouco. Ele faz um cálculo. Então, o que me chama a atenção, e chama a atenção desse pessoal da economia comportamental e da psicologia, é o ser humano fazendo racionalmente um cálculo, uma análise de quanto deveria roubar ou não para que fosse considerado ainda honesto. Esse é um psicólogo americano que está no Duke University, se chama Dan Ariely, e ele fez vários experimentos já que reforçam aquilo que eu estou falando para vocês. Ele fez um experimento chamado jogo de dados, em que ele dizia, eu vou atirar os dados, se cair, eu vou pagar o valor do número de cima. Se cair 6 ou 5, eu vou pagar o de cima, não o de baixo, que é o menor. Você tem que dizer sempre antes de atirar, se você quer que eu olhe a parte de cima, melhorando a minha forma de contar, a parte de cima ou a parte de baixo. Então a pessoa escrevia a parte de cima ou a parte de baixo num papel. Jogava os dados. E o pesquisador perguntava, qual foi a parte que você escolheu? Se a parte de cima fosse a que tivesse maior número, ele dizia, foi a parte de cima. Se a parte de cima ficou com o menor número, ele dizia, foi a parte de baixo. E o pesquisador nunca pedia para mostrar o que ele tinha colocado. Então ele ficava tranquilo para mentir. E daí eles perceberam que quem jogava tinha uma sorte tremenda. De cada 50 vezes, 12, 13, 14, 15, 20, até eles acertavam. Outro experimento, com estudantes da universidade. Então eles diziam, vou jogar o dado, se cair desse lado você ganha $4, se cair desse outro lado você ganha $40. E ele jogava o dado e caía no $4. Ele dizia, o meu professor não está aqui. Se você me der $3, eu coloco na planilha que o dado caiu nos $40. Você aceita? E os estudantes, 70% deles diziam sim. E pagavam o suborno para ganhar 37 e passava 3 para ele. Quase todos os estudantes fizeram isso. Experimento da máquina de salgados. Ele fez um experimento que a pessoa botava o dinheiro na máquina, aquela que pega os pacotes de salgadinhos, e quando botava o dinheiro, a máquina mandava o dinheiro de volta e começava a cair vários pacotes de salgadinho. E na máquina estava escrito, se você perceber alguma coisa ocorrendo de estranho nessa máquina, ligue para o celular tal, que era o celular dele. Ninguém ligava e todos pegavam o dinheiro, também em torno de 70%, e pegavam. O detalhe que ele encontrou foi que não pegavam todos os salgadinhos. Se caía 10 pacotes, pegavam de 4 ou 5. E a dedução dele é que eles não se sentiam tão ladrões se não levassem tudo. Experimento da matriz. Esse foi o que eu achei mais interessante. Ele fez um experimento com 20 questões de matemática e pedia para que as pessoas fizessem. A resposta era acertava ou não acertava. Você tinha que somar nas matrizes qual resultado que dava 10. E só que ele dava 5 minutos para fazer. Então a pessoa acertava algumas, mas não conseguia fazer todos os resultados. E ele pedia, escreva no papel quantos você acertou. Dependendo do resultado, mais dinheiro. E ele dizia, quanto? 15? Pagava os 15. Quantos? 10? Pagava os 10. E ele só dizia, traga uma folha e coloque no cortador de folha, naquela máquina de cortar as folhas, né? Triturador de folhas. Só que a máquina era falsa, só cortava as laterais e deixava o papel inteiro sair do outro lado. E ele percebeu que 70% também das pessoas mentiam na hora de dizer quantos acertos elas tinham feito. O que o Dan Ariely tem concluído nas pesquisas dele é que é próprio da nossa humanidade essa fragilidade de
sucumbirmos dependendo da quantidade de prazer e talvez, por que não dizer, de dinheiro envolvido. De que por mais que nós saibamos que honestidade não é isso, nós encontramos um meio termo de um quantum que a gente diz, não, mas isso aí também, né? Por que deixam desse jeito? Por que não cuidam melhor dos resultados? Por que não fazem isso? E arrumam alguma forma de justificar por que está roubando. Então, como eu disse, 40 mil estudantes participaram dessas pesquisas e 70% delas trapacearam, talvez muito influenciados pelo quanto fácil de dinheiro ganhavam em cada um. Conclusão. O tempo todo procuramos vantagens, queremos o máximo de dinheiro com o mínimo de esforço. Queremos retornos rápidos e altos para investimentos. Estamos sempre à procura da oportunidade excepcional. No entanto, também queremos nos ver como pessoas honestas, boas, honradas. Esse processo é, portanto, dirigido por duas motivações opostas. Estamos sempre em conflito, buscando um ponto de equilíbrio. Furar ou não o semáforo? Enganar ou não a polícia quando eu bebi e tenho que fugir dela encontrando um outro caminho? Vender muito mais caro aquele produto porque o comprador é desinformado e aí em diante? Geralmente chegamos a um ponto de equilíbrio. Nem muita trapaça, nem muita honestidade. Os autores chamam isso de manobra da flexibilidade cognitiva. E que isso seria parte dessa humanidade toda nossa. O ser humano de Immanuel Kant é racionalmente capaz de fazer frente à desonestidade. O ser humano que eu trouxe para vocês, ele é extremamente vulnerável. E a gente não deveria idealizar que é tão fácil assim ser ético. Ser honesto é resultado de muito esforço, mas muito esforço, de um cuidado diário. Qual a solução? A resposta é, não há uma solução milagrosa. Pensar que há uma ética muito fácil de ser alcançada é um engano muito grande, que descaracteriza a fragilidade da nossa humanidade. O Dan Ariely teve uma aluna doutoranda dele, do Canadá, que fez o seguinte experimento. Uma seguradora de carros entregava um formulário para as pessoas, para os segurados, e perguntava: quantos quilômetros você anda de carro por mês? E as pessoas vinham preenchendo o formulário. Dependendo do perfil delas, era o valor do seguro. E assinavam embaixo. E as pessoas, é claro, mentiam nos seus dados. O que eles fizeram? Pasmem. Eles pediram para as pessoas assinar antes de preencher o formulário. Assinar no topo do formulário diminuiu em mais de 50% as mentiras. Foi uma estratégia para inibir a possibilidade da desonestidade. Carrinho de supermercado na Alemanha. Essa é uma experiência minha. Eu morei 5 anos na Alemanha, eu fiz meu doutorado, e eu olhava para as pessoas pegando os carrinhos no pátio do supermercado e levando quase em fila até dentro do supermercado, e eu olhava e dizia: mas eu estou no céu? Essas pessoas são éticas, honestas, preocupadas com a organização do supermercado. Elas pegam os carrinhos e levam lá no Brasil. Mas o Brasil, terceiro, 20, quarto, quinto, sexto mundo, deixam tudo lá no meio. Olha só que maravilha. Aos poucos, depois de viver um pouco mais, eu percebi que para tirar o carrinho você tem que enfiar uma moeda de €1, daí salta a corrente. Para pegar o euro de volta, tem que levar o carrinho lá dentro e enfiar, daí salta a tua moeda de volta. Isso me fez perceber que os alemães, talvez em outros países também, não foram tão ingênuos, talvez como os latino-americanos, que acreditaram piamente que os seres humanos são bons por natureza. Não, entre deixar o carrinho lá ou trazer, eles vão deixar o carrinho lá. Por que eu vou levar o carrinho lá de volta? Agora, se eu botar um
um aditivo ali, como é que eles chamam na economia comportamental, um nudge, uma motivação, ele vai voltar lá para dentro. E pegar o dinheiro dele é uma grande motivação para quem vai para o supermercado várias vezes por semana ou várias vezes por mês. Outra coisa que é importante, ter a sensação que vai ser punido. Se você não tiver a sensação de que isso vai resultar em alguma coisa contra você, você não vai fazer. Os lugares em que tem punição, e ela é clara, e ela ocorre, ela tem que ocorrer, porque ter a punição e ela não acontecer, possibilita o aumento no número de casos não éticos. Então é muito importante. Reprovação social. Tem que ter um senso de indignação nas pessoas, na cultura das pessoas. As pessoas não podem aceitar a desonestidade como algo naturalizado. Então, uma vez, duas situações eu lembro de minha na Alemanha. Uma, eu olhei para o sinal do pedestre e vi que o sinal estava fechado. E ao meu lado tinham várias pessoas esperando para atravessar a rua. E todo mundo lá paradinho. Eu olhei e vi que não vinha carro. Mas o que estão esperando? E atravessei. Quando eu cheguei lá no outro lado da rua, eu ouvi aqueles gritos de pessoas indignadas pelo fato de eu ter atravessado. Em alemão parece que fica pior, né, o xingamento. De me xingando porque eu atravessei o sinal com o sinal do pedestre fechado. E eles ficaram como bobos lá. Então, essa indignação das pessoas de verem alguma coisa acontecendo errado e não fazer que nem no anel de Giges, reforçar o ato. Dizer, não, você não pode fazer dessa forma. Demonstrarem a indignação. Então essa reprovação é muito importante. Em outro momento eu jogando futebol com os meus colegas, e eu percebi um jogador do outro time muito vindo para cima da gente, e eu dei um joelhaço no outro jogador. E disse para o time, vamos! E eles olharam e disseram, você não poderia ter feito isso. Eu fiquei chocado. Se vocês estão brincando comigo, né? Não, agora nós vamos para cima do time deles. Não, dessa forma não. E me reprovaram a ação que eu tinha feito. Então, se eu pudesse dizer assim, eu fiquei pensando, né? O que impediria nós de, mesmo diante da nossa fragilidade, agirmos de forma ética? Primeiro argumento que eu teria, eu não tenho muitos, mas o primeiro que eu diria é que o custo de viver em uma sociedade desonesta é muito caro. Nós pagamos muito caro por vivermos numa sociedade desonesta. Eu fiz aqui rapidamente no computador, enquanto preparava a palestra, um levantamento. Todas as empresas agora são obrigadas a ter setores de integridade, sejam públicas ou privadas. Setores de integridade e compliance. Isso são grupos de advogados que agora as empresas têm que ter o custo disso. As auditorias, as chamadas comissões de ética, os tribunais de contas. Olha só quanto custa para o Brasil ter o TCU. E por que o TCU existe? Porque existe a possibilidade quase que diária de burlar e de roubar do dinheiro público. O COAF, que é o Conselho de Atuação Financeira, que fiscaliza os movimentos financeiros dentro do Brasil, é um órgão que não existia. Só foi existir no final dos anos 90 e ele fica toda hora procurando onde estão os atos de lavagem de dinheiro. Por exemplo, são inúmeros os casos, mais de 40 mil por ano de denúncias em órgãos públicos federais. Processos no judiciário, a burocracia que existe para tentar inibir o roubo, a Polícia Federal, a Receita Federal, isto é muitos órgãos tentando burlar, impedir o roubo. É muito caro para nós. Voltando à Alemanha, eu lembro de eu ficar olhando nos postos de gasolina, os carros chegarem, abastecerem, a pessoa desce, abastece, sobe lá e diz assim, ó, eu vou abastecer lá na 5, quanto que... Para cada passo desse, nós temos uma pessoa fiscalizando para ver se ele não rouba.
Inclusive aquele que está botando gasolina no nosso carro. Se não é o parceiro dele que chegou naquele momento para abastecer. Então eu fiz aqui um caso, né? Uma prefeitura precisa comprar remédios. Vamos dizer, uma prefeitura precisa comprar remédios. Logo de início a pergunta é, será que precisa mesmo ou estão querendo levantar aí um dinheiro através dessa compra de remédios? Vamos fazer um edital, diz a prefeitura. Bom, esse edital pode ser manipulado. Eu posso escolher uns parceiros meus em detrimento dos outros. Esse edital, será que não é resultado de um conchavo, de um grupo que está se organizando para manipular o edital? Na Universidade Federal nós fizemos um edital para fazer um prédio. E aí, antes de fazer o edital, o nosso pró-reitor resolveu fazer uma reunião com todos, né? Aí ele ficou, estavam atrasados e não chegavam, eles saíram na janela para olhar se não estavam chegando, e eles estavam todos reunidos na porta da entrada da universidade, já decidindo quem ganharia o edital. Quem naquela vez iria ganhar os preços. Conflito de interesse, será que quem está participando não é um parceiro daquele que está fazendo o edital? O edital foi bem feito, a empresa entregou como deveria entregar. O que nós temos ali na universidade de tentativas das empresas, elas mandam um produto sempre diferente daquele que a gente pediu. Equipamentos de laboratório, por exemplo, vem um equipamento que não é aquele que a gente pagou. Eles tentam lograr, e daí a gente tem que botar um fiscal para cuidar disso. Quem deveria entregar não subornou ninguém nesse processo todo. Então, ter que cuidar disso tudo, gente, é um custo gigante. Um gigante. Então, se eu me perguntar por que a gente tem que ser honesto e ético? Porque o custo numa sociedade como essa é terrível. Isso aqui é gente na fila para receber consulta do SUS, é não ter acesso à saúde, é não ter médicos, é não pagar devidamente os profissionais. Indignação. Eu acho que todos nós deveríamos nos educar para sermos indignados. O século XX, século XVIII, foram conhecidos como séculos da ausência de indignação. Eu perguntei para muitas pessoas na Alemanha, por que vocês não saíram para as ruas na época do nazismo? Estavam matando gente lá no campo de concentração. Por que vocês não fizeram protestos contra o Hitler? E as pessoas não se indignaram com aquilo que estava acontecendo. A falta de indignação pode ser traduzida como falta de empatia. A falta de indignação é o tempero necessário para o desenvolvimento de uma cultura da desonestidade. Quando fazemos algo desonesto e não nos sentimos mal, é porque já aconteceu um processo de racionalização e uma flexibilização cognitiva. Se eu não me sinto indignado, se eu não me sinto movido por um ato desonesto, é porque eu comecei a apoiar aquilo que está aí. Então a indignação é muito importante para a saúde mental, por que não dizer assim, numa sociedade. E por último mesmo, devemos desenvolver todos um senso de responsabilidade com o futuro, com as futuras gerações. Eu, com o meu filho Marcos, esses dias no colo, olhei para ele e me dei conta da responsabilidade que eu tenho com a vida dele. Eu comparei com... Esses dias eu estava vendo esses programas de vinhos e uma família dona do vinhedo estavam falando sobre um vinho especial que estavam fazendo. E daí o repórter disse, mas vocês só estão esperando pelo dia de tomar esse vinho. Daí o dono disse assim, esse vinho não é para mim. Eu não vou tomar esse vinho. Esse vinho precisa de 20 anos para ficar pronto. Quem vai tomar esse vinho é o meu filho. O fato de você se preocupar com o futuro de alguém e fazer algo bom, não para você, mas para aquela pessoa que lá no futuro é de uma ética, é de uma responsabilidade, é de uma empatia sem igual. E também eu me dei conta com meu filho no colo de que ele também tem um compromisso comigo e com aqueles que estão ao redor dele, de gratidão.
De gratidão porque ele poderia não estar ali, ele poderia ter não nascido, mas alguém pensou e quis que um ser viesse ao mundo. Então, os que estão nascendo também têm um compromisso de gratidão com todos nós que estamos nesse mundo. Esse é o Marcos, com uma ovelhinha que ele acabou de ganhar no final de semana. Muito obrigado pela atenção de todos. Bom, estamos abertos para perguntas. Há alguma esperança de uma sociedade um dia ética? Eu acho, pessoalmente, que nós não deveríamos trabalhar com essa expectativa. A expectativa é que nós, um dia, estejamos numa sociedade em que todos seriam éticos, ou que a ética seria como um passe de mágica presente. Eu não trabalharia com essa expectativa. Eu trabalharia com a expectativa de nós nos tornando seres melhores, ora com mais sucesso, ora com menos, mas num esforço contínuo. E a gente sucumbindo e melhorando e às vezes retroagindo. Mas não trabalhar, porque trabalhar com a ideia de que nós um dia viveremos num paraíso como esse, impede a gente reconhecer as nossas fragilidades. Eu estou trabalhando mais com esse cenário. Qual é a opinião do nosso conferencista a respeito da ética e da educação do povo? A mim parece que um povo deseducado facilmente sucumbe à falta de ética e que um programa governamental fundamental do país como o nosso seria uma educação maciça envolvendo todas as camadas da nossa população. Acho que a ética também depende da condição de educação do povo. Sim e não, se me permite, com o meu pessimismo. Eu vou com ele até o final, tá? Vou sair com ele debaixo do meu braço. Mas eu tenho falado com professores de escolas fundamental, ensino médio, e eles veem a escola como incapaz de produzir necessariamente seres, por causa principalmente nas escolas públicas, né? Muitas vezes não consegue. E eu falo com os pais, e os pais também dizem, a gente não tem muito mais tempo para ficar junto com os filhos. Então não somos pais, não é a família. O que parece que é muito importante é que a escola avoque a responsabilidade para educar eticamente. Eu fiz uma pesquisa e vários países que melhoram com relação à ética dos seus cidadãos têm ética da primeira à oitava série. Todos têm disciplina de ética. Nesses países, eles trabalham com casos de dilemas éticos mesmo na sala de aula. Olha, nós temos esse problema, vamos discutir. E tentam melhorar as pessoas que estão ali. Eu fiz uma pesquisa no Brasil. 50% das escolas que têm a disciplina de ética são dadas por professores que não são da área. Eles são professores que estão ali, mas não tem nada para fazer hoje. Vem dar aula de ética. Pega uma revista, leva lá, lê um texto. Então, fingir que se está trabalhando na escola de forma adequada é pior muitas vezes do que não ter. Então tem que ter e fazer bem para dar certo. Atual. Parabéns pela maneira prática. Ela parte do princípio que todos nós somos desonestos. Porque diz assim, aquele lá é honesto. O que tu pensa sobre isso? Que nunca é a pessoa que está falando de ética. Exato. De criar heróis. Assim. Exato, porque ele coloca assim, aquele lá é honesto.
Quer dizer, como se todos fôssemos desonestos. Então, ao contrário, nós tínhamos que colocar aquela pessoa é desonesta, mas é ao contrário. A população usa exatamente ao contrário a maneira de se expressar. Talvez isso esteja extremamente relacionado com essa necessidade nossa de encontrarmos heróis que personifiquem a ética, uma vida ética, né? E que isso seria muito inspirador para todos nós, porque isso seria como encontrar uma pessoa que solapa toda a adversidade. Ela conseguiu superar, sobrepor e ser uma pessoa completamente ética, né? Então a gente não vê em nós mesmos, talvez porque veja uma pessoa que sucumbe a todo momento, que se promete não comer tal coisa e come, que diz que não vai beber e bebe, que diz que não vai mentir e mente, que diz que não vai gastar e gasta. Então não dá certo. Tem que encontrar alguém que personifique e seja o herói. Talvez isso deixe a minha vida melhor do que reconhecer a minha fragilidade, né? Acho que a gente tem que aprender a conviver diariamente com esse ser que é frágil e fedorento, que somos todos nós. A igreja cristã na Galeria Ética. Ah, sim. Não é toda. A tradição da igreja cristã, ela é toda fundada na deontologia, na ética do dever moral de agir dessa forma. Então, eu não sei se era essa a resposta que você esperava de mim, mas a ética da obrigação, ela anda de mãos dadas com aquele tipo de teologia cristã, por exemplo, que exige que o ser humano haja daquela forma, senão ele vai ser colocado no rol daqueles que fazem o mal, por exemplo. Então, talvez você colocar no santo aquele que preenche todos os requisitos da moralidade acabe fazendo isso que o Adroaldo diz, delegando para o santo a responsabilidade da completude moral. E eu sou um reles mortal. Mas a religião diz que você tem que se tornar um santo, então é para lá que eu devo mirar, né? Ela tem um papel importantíssimo. Nas pesquisas do Dan Ariely foi feita uma pesquisa assim: uma pessoa que teria que fazer, eu não me lembro mais do experimento, mas elas leram os 10 mandamentos antes. Não mate, seja honesto, honre, e deixaram claro na memória da pessoa, e na outra não. Os que mais se desviaram da honestidade foram aqueles que não lembraram desses princípios, que são princípios éticos. Então, a religião, ela abastece o ser humano dos princípios que devem ser norteadores. Às vezes peca por não trabalhar a fragilidade do dia a dia, que é esse ser que sucumbe a todo momento. Me parece que existe um processo hoje de glamorização, né, do que deveria ser natural no homem. Então, me parece que uma das questões é essa: nossa, eu sou honesto, o fulano é honesto. Não, honestidade é obrigação, não é uma questão que dependa do que precise da divulgação. Eu não preciso divulgar que eu sou honesto, eu não preciso divulgar que eu pratico beneficência, que eu sou benevolente, que eu tenho, eu não preciso divulgar isso. E essa glamorização, né, do que deveria ser natural no ser humano, né, me parece que coopera bastante para que isso aconteça, para que essa distorção ética aconteça, né? A gente sempre diz que o antiético, ele é ético, né? Ou seja, a antiética do morro, né, que é exercida pelo chefe do morro, ela contém questões éticas, questões, né, de proteção daquela população e tal. E hoje eu acho que a mudança em relação a toda essa glamorização,
né, vai para a internet, vai, né, então como é que é visto esse processo todo? Porque me parece que isso não vai acabar, né? Me parece que isso cada vez mais, né, as pessoas, né, fazem qualquer coisa e a gente sabe, a pessoa sai da cadeia amanhã, né, e entra nas redes sociais e faz um vídeo falando mal do imposto que é cobrado. E aí aquela pessoa, as pessoas vão replicar aquele vídeo, ele falando mal, né, dizendo que o Brasil é um horror, não sei o quê, mas ele acabou de sair da cadeia. Né, mas aquele vídeo é replicado porque as pessoas elas não enxergam a lei da palavra dita. Né? Não interessa se quem está dizendo não cumpre. Mas é a palavra dita que importa, porque é isso que gera like, é isso que gera o compartilhamento. Então me parece que existe essa questão. Né? Enquanto você falava, eu lembrei de algo que corre na internet, que é uma lista para o filho. Se você fizer o tema todos os dias, R$10. Se você, além de fizer todos os temas todo dia, você varrer a casa, R$20. E assim vai a tabela. O problema é daqui a pouco você pagar para a pessoa ser ética. A ética, se ela for passível de lisonjeio, eu vou fazer para ser lisonjeado. E a ética, ela deve ser somente nada mais do que parte simples de nossa vida. Na Alemanha, um dia eu perguntei se eles consideravam um tema da ética a separação do lixo. Isso é, ensinar nas escolas que um dos temas da ética era separar o lixo na hora de colocar o lixo. E a resposta foi, não tem nada a ver com ética isso. Isso é da obrigação de todo mundo. Isso não é nem uma questão, é simplesmente o que nós todos temos que fazer. Vamos acostumar no dia a dia. É importante falar. Já teve um tempo na humanidade que o ser humano era mais ético, se comportava diferente, e se sim ele desaprendeu, o que houve, por que nós estamos hoje nessa coisa que estamos aí no meio desse mundo? Ótimo. Essa pergunta é muito boa, muito importante. Eu tenho visto os autores não trabalharem com a ideia de progresso moral, de que nós fomos mais éticos ou de que estamos nos tornando mais éticos ou estamos nos tornando mais desonestos. O que se tem é que nós vivemos nessa fragilidade de ser humano. Agora, houve ambientes mais propícios para atos desonestos. Talvez hoje, no momento que nós estamos, nunca foi tão propício, tão fácil pela cultura nossa agir de forma desonesta. Talvez em outros momentos, por outros tipos de ambiente, esse não era tanto quanto, mas a fragilidade de agir ou não eticamente sempre esteve presente. Eu não trabalharia com a ideia a longo prazo, né? Séculos. Agora, talvez na nossa idade, né, nós tenhamos, há 30 anos atrás, menos atos desonestos em relação a hoje. Mas se a gente pensar em séculos, talvez não. Mas na nossa história, é bem possível ver que nos anos 60, nos anos 50, não tinha tudo que se tem hoje. Talvez por serem ambientes diferentes. Mas na história da humanidade, a fragilidade humana sempre esteve presente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Primeiro, de parabenizar pela tua palestra. Acho que, na minha opinião, para mim, tu fecha. O final ali foi importante. Fechei com o teu paciente, né? Não ele, o anterior. Mas você colocou, era mais para trás ali, que você colocou que na Alemanha, nos países nórdicos, acho que chegaram um pouquinho mais isso. Eu acho que aí tu resumisse para mim, comparado com o país que nós vivemos, que é o que está faltando no nosso país aqui. No meu
Você que é um pesquisador e trabalha nessa área. Eu acredito que no nosso Brasil e nas últimas décadas nós nos tornamos piores. Por outro lado, nós já fomos muito mais ingênuos em relação às expectativas. Talvez estejamos aprendendo mais com os nossos erros. Talvez no passado não havia tanta possibilidade de aprender com os nossos erros como estamos agora. Eu vejo que o Brasil passa por um momento muito complexo. É triste o que está acontecendo. E todos nós deveríamos ficar muito indignados com o que está ocorrendo. É vergonhoso. Nós temos que ter vergonha de tudo isso. Mas nunca nós ficamos sabendo tanto da nossa vergonha quanto estamos sabendo hoje. Talvez antes não sabíamos tanto sobre essa nossa fragilidade. Antes de finalizar, gostaria de agradecer a presença da minha mãe, Dalva de Oliveira, que está ali. Se não fosse ela, muito obrigado pela presença. Dr. Júlio Stoube, que foi eleito no dia de hoje, novo diretor do Campus Passo Fundo da Universidade Federal. Também, obrigado pela presença. Gostaria então que a doutora Sadei entregasse o livro da professora Vanderlei. Muito obrigado. Agradeço ao professor Vanderlei por disponibilizar o seu tempo e dar essa belíssima palestra para nós, em nome da academia. E agradeço a presença de todos, tá? E dou por encerrada a sessão de hoje. Os que confirmaram sua presença, então se dirigiam para o jantar e no restaurante. O Dr. Júlio Stoube, que é o novo diretor da Faculdade Federal de Medicina em Passo Fundo, que nos dá uma palavrinha a respeito deste evento hoje aqui. Nossas saudações. Sem dúvida, esse evento de hoje, em que o professor Vanderlei de Oliveira Farias falou tão bem das questões éticas, o que é ser ético, os problemas que temos como humanidade enfrentado em relação à ética, é sem dúvida um dos assuntos mais pulsantes hoje da nossa comunidade, da nossa estrutura, do nosso país e talvez do mundo em que vivemos. Então foi um assunto extremamente importante e nós nos sentimos extremamente lisonjados com a Universidade Federal de estar aqui conversando, né, sobre esse assunto tão importante aqui na noite de hoje. Muito obrigado, doutor Júlio, e muita luz no seu trabalho aí à frente da diretoria. Muito obrigado. Muito da obrigado. Nossa medicina. E a Universidade Federal está de portas abertas aí naquilo que a gente puder colaborar com a comunidade de Passo Fundo. Um grande palestrante, Dr. Vanderlei Oliveira, que nos brindou hoje com uma palestra maravilhosa a respeito da nossa capacidade de justificativa a atos não éticos. Dr. Vanderlei, como se sente hoje fazendo essa brilhante palestra aqui na Academia de Medicina? Então, estar aqui na Academia Passo Fundense de Medicina é uma honra para qualquer pessoa e fui agraciado com esse convite. Estou muito feliz de estar aqui colaborando com os debates e discussões sobre o tema da ética. Realmente o tema é um tema muito bom porque depende muito do conceito que as pessoas têm a respeito de cada ato, não é verdade, doutor? Exatamente.
E a ideia foi discutir sobre esses diferentes conceitos, diferentes ideias das pessoas sobre ética, trazendo algumas pesquisas, teorias nacionais e internacionais, alguns autores, a prática do dia a dia da medicina. Foi muito bom, uma experiência muito interessante e no final com várias perguntas muito bem colocadas. Doutor Jabes Paim Bandeira, o nosso grande escritor, já consagrado aqui, que escreveu Memórias de um Criminalista, prestigiando este evento da Academia de Medicina, que nos fala sobre este evento hoje na Academia de Medicina. Isabel, nós tivemos uma palestra com o reitor da nossa Universidade Federal aqui, que efetivamente fez com que nós todos pensássemos sobre a ética, sobre a honra, sobre a palavra, e empolgou todas as pessoas que tiveram o privilégio de estar aqui na Academia de Medicina de Passo Fundo, uma entidade que nasceu para que pudesse reunir os médicos e trazer palestrantes fantásticos. Hoje nós tivemos uma noite iluminada sobre a ética, algo que às vezes a gente esquece, que o brasileiro é do jeitinho, e ele trouxe à luz historiadores, escritores, filósofos e todos aqueles que entendiam sobre a arte. E deu uma aula magnífica, tanto que eu estou na segunda palestra que eu assisto aqui na academia. Esta foi o que mais perguntas foram feitas, mais interações. E a academia está de parabéns. E parabéns por estar aqui filmando como testemunha ocular das coisas que acontecem aqui em Passo Fundo, que nos transformam intelectualmente, dando vida à nossa imaginação e trazendo conhecimento, que é muito importante para nossas vidas. O doutor Daniel Viuniski, conhecido advogado passudense de alta competência e pai de médico, né, do grande médico, está aqui também hoje prestigiando esse evento, dessa palestra maravilhosa que fez aqui o doutor Vanderlei Oliveira. Daniel Viuniski, meu querido amigo, fale sobre este evento. Realmente a Academia Passudense de Medicina tem demonstrado uma modificação no tipo de palestras. Recentemente nós tivemos uma palestra através do magistrado Dr. Arruda, com um tema muito importante, e hoje nós tivemos uma palestra que tocou a todos nós, não só aos médicos, mas também às outras atividades profissionais. Nós somos muito gratos à faculdade, à academia, por nos convidar, não só eu, como outros advogados presentes, porque isso engrandece o nosso conhecimento e de todos os que participaram. Realmente foi uma palestra exemplar. No momento eu estou com o nosso presidente da academia, o Dr. Péricles Sarturi, para que nos fale de mais esse grande evento promovido aqui pela Academia Passudense de Medicina. Bom, nós tivemos a honra, o professor Vanderlei Farias, diretor da Universidade Federal Fronteira Sul, nos proporcionou uma palestra sobre ética, um aspecto em que no nosso cotidiano nós não percebemos e atitudes não éticas que nós temos. E nos deu uma ideia fantástica do que é ética e a gente como deve proceder com os nossos filhos para ter um comportamento ético no futuro. Encerrando essa apresentação aqui, dessa filmagem, eu estou com um prestigiador que veio prestigiar muito hoje aqui, o doutor Adelvino Paris, que é o diretor vice-presidente do Hospital de Olhos de Passo Fundo, e que nos fala sobre
este evento hoje aqui na Academia de Medicina? Nós tivemos aqui hoje uma questão de ética, aprender a fazer ética, que é uma coisa que nós estamos passando por um período da nossa sociedade em que a ética é deixada meio de lado. Tanto é que nós estamos vendo na nossa política é destituída totalmente de ética. E a gente então fica a pensar como fazer ética e como ser ético. Então é uma boa oportunidade nessa palestra.